Boa noite a todos, muito obrigado pela presença, uma adesão maciça, nos surpreendeu positivamente. Em nome da Associação Comercial de Santos, muito obrigado. Meu nome é Márcio Calvos, eu vou pedir só a compreensão de vocês, temos mais de 100 participantes, então as perguntas podem ser feitas pelo chat. A Márcia Santin, que trabalha diretamente, está ao lado do Silvio Barros, ela vai controlar o chat e, na medida do possível, tentaremos responder todas as perguntas que forem feitas. Vou passar rapidamente a palavra ao nosso presidente Mauro Samacos para abrir oficialmente esse encontro histórico em Santos. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Obrigado pela presença aqui, com esse horário, né? A gente sabe que todo mundo já, se não está indo para casa, né? Já está se planejando para isso, mas é um momento importante e eu acho que vamos ter muitos frutos, né, desse trabalho que foi iniciado no final do ano passado e estamos dando continuidade agora. A Associação Comercial de Santos, nesse ano que ela celebra 150 anos da sua fundação, em linha, né, com a nossa missão de desenvolver soluções sustentáveis para o crescimento da nossa região, está promovendo as discussões para a formação do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos. O objetivo do Condesan é oferecer para a nossa cidade contribuições para um desenvolvimento contínuo, organizado, sustentável, através de um colegiado formado pela sociedade. O Conselho é independente, né, e já conta com a participação da ASECOB, né, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, além de interesse de outras associações já manifestaram aí o desejo de aderir ao grupo. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre qual cidade que queremos viver no futuro e qual a contribuição que podemos oferecer para atingirmos esse objetivo, assegurando que os bons projetos tenham continuidade e que os novos projetos estejam em linha com o progresso pretendido. Estamos no momento agora de transição, né, final de uma gestão que já teve reeleição, não pode se reeleger. Muito importante, então, que o legado dos bons projetos que foram implantados tenham continuidade. Não sabemos qual vai ser o futuro da nossa cidade, né? Então, a importância de estarmos num colegiado discutindo de que forma que isso vai seguir adiante, né? Para isso, estamos convidando, então, para acompanhar a apresentação de um dos maiores conhecedores do assunto, Conselho de Desenvolvimento Econômico no país, que está prestando consultoria para a formação do Condesan, né? O Silvio Barros é ex-prefeito da cidade de Maringá, ex-secretário de Planejamento do Estado do Paraná, tem desenvolvido esse trabalho em diversos municípios, né, com uma boa taxa aí de sucesso. Ele vai passar tudo para vocês e a gente espera, então, que com isso a gente possa contar cada vez mais com os representantes da sociedade, dos sindicatos, de todos os setores, para juntos, então, desenvolvermos o projeto que Santos merece, né? Obrigado e vamos em diante. Obrigado, Mauro. Então, rapidamente, passar a palavra e dar as boas-vindas novamente ao ex-prefeito Silvio Barros, a Márcia Santin. Pedir a compreensão mais uma vez de todos, as perguntas podem ser feitas pelo chat, a Márcia vai controlar. E, prefeito, bem-vindo mais uma vez, muito obrigado. Já estamos na sala, as pessoas ainda estão entrando, cada um entra por uma etapa, mas já temos mais de 70 pessoas na sala, então, mais uma vez, em nome do Mauro, da diretoria toda, o Elber também está presente, agradecer a presença de todos. Prefeito, boa tarde, como vai o senhor? Boa tarde, Márcio, boa tarde, presidente Mauro, e a todos os participantes que nós temos oportunidade agora de acompanhar nesse processo. Eu gostaria de, antes de mais nada, agradecer o privilégio de poder estar contribuindo com a cidade de Santos, uma das cidades, obviamente, mais importantes do país, com este processo de provocação, de envolvimento da sociedade na construção de governança compartilhada, governança colaborativa. Acho que sumiu a imagem aí. Silvio, eu acho que você está com a câmera invertida, nós estamos sem a sua imagem. Eu acho que a sua câmera está invertida. Só um segundinho aí que a gente... Por favor. Obrigado, Silvio. Aquela primeira estava correta. Vamos ver se entra aqui agora. Ok? Ok, perfeito. Agora perfeito. Obrigado, Silvio. Então, tá bem.
Então, a ideia aqui é nós fazermos uma provocação às principais lideranças da cidade sobre como e qual é o papel da sociedade organizada no futuro da cidade de Santos. O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e o que acontece se a gente não fizer. E o processo de governança colaborativa, ele diz respeito a utilizar as expertises e a contribuição voluntária das lideranças da cidade, de profissionais, de cidadãos que, acima de tudo, amam a cidade onde vivem, de maneira a contribuir para um desenho de futuro. E eu digo isso porque, como fui prefeito durante 8 anos, eu praticamente posso afirmar a vocês que na prefeitura, salvo raríssimas exceções, pode ser até que Santos seja uma dessas exceções, a equipe da prefeitura não tem condições de fazer planejamento de longo prazo, porque ela está totalmente assoberbada e sobrecarregada com demandas presentes, com aquilo que a cidade está demandando naquele momento, com atenção de solicitações que até estão atrasadas. E isto não permite que a equipe consiga fazer uma abordagem de futuro. Mas alguém precisa fazer. Quando a gente fala em futuro, eu até quero compartilhar com vocês aqui eu recebi essa semana pelo meu e-mail o lançamento de um livro, de um e-book. Olha que interessante. Manual de Planejamento dos Próximos 20 anos. Um manual que orienta como a gente pode fazer planejamento, tanto de empresas como de organizações do poder público, para os próximos 20 anos e tudo que está envolvido nisso. E uma das coisas interessantes que a gente percebe ali é o seguinte: como é que vai ser o nosso futuro daqui a 20 anos? Se nós estamos falando de convocar, de provocar a comunidade para planejar o futuro de Santos, nós precisamos levar em consideração que estamos tratando de paradigmas do futuro. Então a pergunta é: como vai ser o futuro? Que jeito vai ser isso? Quais são os parâmetros e os critérios que vão estabelecer as coisas que a gente tem que resolver, mas num contexto de futuro? E a outra pergunta é: para qual cenário nós devemos estar preparados? Qual é o cenário? E a terceira pergunta: em que direção está indo a nossa cidade? Uma das coisas que todos nós sabemos, e eu sempre coloco isso, tenho sempre dito isso, é que quem não sabe para onde vai, não chega. Não é isso? Quem não sabe para onde está indo, não vai chegar nunca. Então, nossa cidade precisa saber também para onde está indo. Em que direção nós estamos caminhando? Quem é que sabe, dentro da nossa cidade, qual é o projeto, para onde nós estamos indo? Se a gente não souber, o que vai acabar acontecendo é que a cada 4 anos a gente caminha numa direção diferente. Nós vamos em direções, às vezes até opostas, com a interrupção de obras, com a interrupção de programas, por razões político-ideológicas, partidárias, ou seja lá o que for. Então é muito importante a gente analisar o que vai ser no futuro, e uma das coisas que, no caso específico de Santos, vocês precisam parar para pensar o que vai acontecer com isso aqui. No cenário de futuro, de comércio eletrônico, de pandemia, de uma série de mudanças que o mundo vai enfrentar, como isto afeta o maior porto do Brasil e que tem um papel absolutamente fundamental na economia da cidade de Santos. Uma outra pergunta interessante deveria nos motivar e nos incomodar um pouco, é, por exemplo, uma declaração como essa: 40% das empresas vão falir em 10 anos, diz o ex-CEO da maior empresa do mundo. E isso não é só a opinião dele. A revista Fortune, americana, coloca que das 500 maiores empresas listadas no Fortune 500, 40% não existirão mais nos próximos 10 anos. Elas não estarão figurando na lista das 500 maiores, e eu até fui ler no original da revista, não é que elas vão cair dos 500 maiores para uma posição para baixo, elas não vão existir mais. A pergunta é:
Se isso aqui tem algum fundo de verdade, qual é o impacto que isso tem na economia na cidade de Santos? Da atividade portuária, quanto da atividade portuária hoje está sendo contratada ou demandada dessas empresas que não vão existir mais? Quantas empresas em Santos revendem produtos ou dão assistência técnica para empresas que não vão existir mais em 10 anos? Então, agora não estamos falando de um horizonte de 20 anos, não é 2040, agora é 2030. Como é que a gente analisa isso, como é que a gente estuda esse cenário e tenta interpretar isso para a nossa realidade? Mas tem mais algumas coisas importantes. Também num cenário de 10 anos, não de 20, a robótica eliminará 800 milhões de empregos. E aí a pergunta é, desses 800 milhões, quantos estão na cidade de Santos? Quem são as pessoas mais vulneráveis a serem substituídas por máquinas, pela robótica? De que forma nós podemos preparar essas pessoas para continuarem sendo ativas economicamente, uma outra posição, já que a função deles, não é o emprego deles, a função deles está sendo totalmente substituída por máquinas. E é interessante que, às vezes, quando eu faço esse tipo de comentário em alguns lugares, as pessoas falam assim, não, mas isso aí não é aqui na nossa cidade. Isso aí é lá na Europa, na China, no Japão, que está acontecendo isso. E aí eu pergunto para eles, na sua cidade já tem supermercado que colocou máquina de check-out automático? Aquele check-out online? Porque se já tem, então esse processo já começou. Não é que daqui a 10 anos ele vai acontecer. Em 10 anos vai chegar nesse número. Mas já começou. E se tem supermercado aí na sua cidade que já trocou caixa físico, pessoas, por máquinas, isto só vai aumentar. Isto só vai progredir. E eu posso afirmar a vocês que num supermercado que abre às 7 da manhã e fecha às 10 da noite, cada check-out automático daquele dispensa pelo menos 2 pessoas. No mínimo 2. Então, este processo é algo que a gente precisa analisar no contexto de futuro. Qual é o nosso papel? Qual é a cidade que nós desejamos no futuro? Aqui tem uma coisa mais complicada ainda. Olha a gravidade dessa informação que a gente encontra no newsletter da Dell Computadores. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda não foram criadas. Como que a gente prepara a nossa força de trabalho, o nosso capital humano, numa realidade dessa, se em 10 anos as funções nem foram criadas ainda? Como é que eu capacito pessoas para essa realidade? Tudo bem, a gente pode fazer de conta que não acredita. É uma opção. É a opção do avestruz, enterra a cabeça na terra. Mas, e se for verdade? O que a gente faz? Então, não são observações do Silvio Barros. Eu estou compartilhando com vocês aqui coisas feitas, análises feitas por pessoas muito mais qualificadas e habilitadas do que eu. Mas esse é um processo importante, porque todo o desenvolvimento econômico de uma cidade, ele precisa de capital humano, recurso humano qualificado. Mas isso envolve outras coisas. Por exemplo, a nova mobilidade urbana. Olha só isso aqui. A inação pode agravar o fechamento de empresas de transporte coletivo, comprometendo o acesso das periferias à cidade. Empresas de transporte coletivo cada vez têm menos condições de sobreviver no mundo que a gente está vivendo hoje. O mundo dos aplicativos de transporte, da motocicleta, do transporte ativo, a bicicleta, com todos os sistemas de ciclovias, vai tirando gente do sistema de transporte coletivo e vai fazendo com que o IPK, que é o índice de passageiro por quilômetro, se torne cada vez mais inviável. E o que é pior de tudo, gente, isso é muito grave. A maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora são empresários. Imagina uma empresa onde você tem que colocar capital intensivo na frente, você tem que comprar os ônibus, comprar todos os equipamentos, e vai receber o dinheiro ao longo do tempo, num contrato de 20 anos.
você vai ser recapitalizado. Só tem um detalhe: independente da sua competência de gerir a empresa, quem decide se a tarifa que promove o equilíbrio econômico sobe ou não sobe, se ela é corrigida ou não, é o prefeito. Não é a sua empresa, não é o mercado, é o prefeito. E às vezes, os vereadores. Isso é uma decisão do executivo de autorizar a tarifa. E muitas vezes, num período eleitoral complexo, muitos prefeitos espalhados aí por esse país não autorizam a tarifa. E a empresa trabalha, então, no vermelho. Esse tipo de negócio é um negócio altamente arriscado. E num mundo onde, teoricamente, o IPK deve cair, a menos que o transporte coletivo seja maciça e pesadamente subsidiado, ou seja, transporte coletivo praticamente gratuito. Isto, obviamente, onera o poder público e complica também a vida das pessoas, porque apesar do IPK subir, pessoas de graça, claro, mais gente vai usar o transporte coletivo, ele fica ainda mais dependente do caixa da prefeitura. Qualquer situação que aconteça lá, ele não recebe. Por isso que esse cenário todo faz com que o transporte coletivo tenha cada vez menos atratividade empresarial. E aí, olha o que diz o manifesto da Associação Nacional dos Transportes Públicos. Alerta para o colapso do transporte coletivo. Esse é um problema sério, complexo e que deve acontecer dentro dos próximos 10 anos. Como a gente se prepara para isso? De que maneira nós podemos organizar a estrutura do nosso transporte coletivo para que ele não aliene da atividade econômica as pessoas da periferia que dependem desse sistema para poder trabalhar e para poder gerar a riqueza que nós precisamos. Isso não pode cair no nosso colo de uma hora para outra sem a gente ter parado para analisar, para pensar e para discutir essas coisas. Outra coisa que talvez muita gente acha, mas isso é ridículo, isso não tem sentido. Bem, não sei se não tem sentido. Não sou eu que estou dizendo. Reportagem da Exame. Carros voadores estão mais próximos da nossa realidade do que você imagina. Bom, no caso de vocês estão bem próximos, porque a própria Embraer já tem projeto de carro voador em desenvolvimento. E está bem perto aí de vocês a fabricação. Mas praticamente todas as empresas automotivas, as montadoras, todas elas têm projetos de carros voadores. E aí a gente fala, não, mas tudo bem, isso não é uma realidade para a nossa atividade, não é uma realidade para o Brasil. Desculpa, isto é imaturidade. Isso é infelizmente, é um despreparo na hora da gente analisar o planejamento. Por quê? Está aqui a realidade. Das 10 cidades com as maiores frotas de helicópteros do mundo, o único país do mundo que tem 3 cidades na lista das 10 mais é o Brasil. É o único país. Nem os Estados Unidos têm. Nem o Japão tem. Nenhum país da Europa tem. O único país do mundo que tem 3 cidades no topo das 10 maiores frotas de helicóptero do mundo é o nosso país. E não pensem que, a partir do momento que os carros voadores estejam disponíveis, os executivos vão continuar andando de helicóptero, que é muito mais caro, tem uma operação muito mais complexa, e vai precisar até de piloto, quando os carros autônomos voadores nem piloto precisam. Então, se a gente fizer de conta que não precisa, que isso não é verdade, que a gente não tem necessidade de planejar essas coisas, estaremos eventualmente cometendo um gravíssimo erro de planejamento estratégico, de planejamento urbano para as nossas cidades. E vocês aí, em particular, Santos, tão perto de São Paulo, a maior frota do mundo. Como é que a gente administra isso em relação à realidade de vocês? Por exemplo, estatística. São dados, isso aqui não é opinião pessoal, são dados. CNH, Carteira Nacional de Habilitação, está em queda.
Oi, Silvio. Oi, Silvio. Não tá aparecendo a imagem aí? Agora sim, agora voltou. Tinha congelado, voltou, Silvio. Obrigado. Ok, bom, espero que não seja um problema de internet aqui. Mas o som continua, só a imagem que congela. Não, está tudo bem. Agora tinha congelado tudo, até desaparecido a imagem, agora voltou tudo ao normal. Por favor, pode prosseguir. Ok. Então, está aqui uma outra realidade estatística, são dados. CNH em queda, menos jovens estão tirando carteira de motorista. Isso significa que o jovem nem pretende ter carro, ele nem pretende dirigir. Ele já está focado numa outra estratégia de mobilidade. E a gente percebe isso nas nossas próprias famílias. Meu filho mesmo não quis ter um carro quando passou no vestibular, eu ia dar o carro para ele, ele não quis. E muita gente está passando por situações desse tipo. É uma realidade. Esta realidade de diminuição do número de automóveis, ela faz com que o mercado imobiliário tenha uma reação. Está aí a situação de São Paulo. Mais baratos, imóveis sem garagem, já são 25% do total. Isso é na cidade de São Paulo. Mas São Paulo não foi a única cidade do Brasil que aboliu a obrigatoriedade de vagas de garagem para os novos edifícios. Ela não é a única cidade, foi a primeira cidade que fez isso. Mas outras capitais já fizeram e cidades do interior estão fazendo. Na minha cidade, isso está sendo analisado agora na revisão do plano diretor. Isto... tem que ver com a estatística da indústria automotiva. O carro compartilhado cresce e a fabricação de veículos cai. Agora, o que isso tem que ver com a realidade do planejamento urbano, do futuro da cidade de Santos? Olha só. Compartilhamento de veículos cresce, inclusive no Brasil, um costume, um hábito que vai acabar se tornando cada vez mais presente na nossa vida. E aí, o que vai acontecer com isso aqui ao longo dos próximos 10 anos? Teoricamente, a gente trabalha com indicadores que dizem que isso aí vai piorar. Eu não tenho certeza. Eu não apostaria minhas fichas nisso. Não sei se realmente vai piorar ou vai diminuir. Mas a verdade é a seguinte: se isto aqui diminuir, quais são os impactos para a cidade de Santos? Tem impactos muito positivos, também terá alguns impactos negativos. Felizmente, acredito eu, imagino... Caiu de novo a imagem. Imagino que impactos bem menores. Mas como a gente analisa isso à luz dessas informações? E isto aqui também. Nós sabemos que ao longo dos próximos anos, os carros elétricos farão parte da nossa vida. Já estão presentes em muitos lugares. Eles estarão cada vez mais presentes no ambiente urbano. A pergunta é, no planejamento urbano e viário de Santos, onde os carros elétricos irão abastecer? Os carros das pessoas que virão de São Paulo, ou virão de outros lugares, para passar o final de semana, não necessariamente onde estarão terão condição de fazer isso. Onde é que vão ser os ambientes adequados para isso? Os novos empreendimentos, shoppings, hospitais, universidades, que estão sendo implementados na cidade, já está sendo obrigatória a instalação de eletropostos? Ou ainda é opcional, dependendo do interesse do empreendedor? Qual é o papel da cidade, da sociedade, da prefeitura nesse contexto? Essas coisas fazem parte de planejamento do futuro da cidade. Por exemplo, aqui complicou, deixa eu ver. Vamos voltar aqui um pouquinho. Onde é que eu estou? Uma outra coisa importante, isso é decorrência da Covid, o trabalho remoto, o home office. A gente já sabia que ia acontecer. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma matéria da Exame bem interessante. Ela é de 2015, 5 anos atrás.
há 5 anos atrás, estava sendo abordada a questão do trabalho remoto quase como uma profecia, né? Eu, às vezes, falo isso, uma profecia. Até 2020, quase 90% das corporações devem oferecer aos funcionários alguma modalidade de trabalho remoto. Fala a verdade, hoje, com a Covid, evidentemente, não é isso que está acontecendo? Praticamente 90% das empresas oferecendo alguma modalidade de trabalho remoto, algum tipo para alguns funcionários. Então, isto tem impactos também, porque agora, com a Covid, que as pessoas testaram, experimentaram, o que acontece? A pandemia vai mudar a dinâmica do mercado de trabalho e acelerar a automação, dizem os pesquisadores. Essa é uma nova realidade. Como isto vai interagir com a nossa cidade, com o mercado imobiliário, com o trânsito, com a mobilidade urbana, na medida que muitas pessoas não mais precisarão... Caiu de novo. Muitas pessoas não precisarão mais se locomover para o trabalho como fazem hoje. Como que isto interfere com o nosso planejamento urbano? E o trabalho remoto, não só privado, mas também público. O serviço público feito em casa. O trabalho remoto é uma realidade já no serviço público. Teletrabalho. Servidores estaduais já poderão trabalhar à distância, e isto foi quando o Estado do Espírito Santo aprovou a sua lei estadual de trabalho remoto. Já tem lei que regulamenta, que regula isto. E em vários estados brasileiros nós temos, e em algumas cidades a gente também já tem isso. Agora, com a pandemia, esse processo foi acelerado, ele se tornou mais presente na nossa vida. E o fato da gente ter trabalho remoto no serviço público não é só o aspecto do servidor ficar trabalhando à distância. É que para o servidor trabalhar à distância, o sistema, a tecnologia da prefeitura tem que estar habilitada. E alguém na prefeitura tem que poder acompanhar o trabalho que está sendo feito à distância. Mas espera um pouquinho. Se alguém na prefeitura pode acompanhar, então qualquer um pode. É uma questão de vontade política. Se o prefeito decidir que a população tem direito de acompanhar, fiscalizar remotamente diversos tipos de atividade, é claro, vão existir atividades que não podem passar por esse nível de acompanhamento, é perfeitamente compreensível isso, mas muitas poderão. Muita coisa poderá ser acompanhada, como no caso específico de Santos, o prefeito comentou com a gente semana passada, já está acontecendo, conversei com o secretário Rivaldo hoje sobre esse assunto, muita coisa já está acontecendo. E eu quero dizer a vocês, Santos é um ponto fora da curva no que diz respeito a esse assunto. Mas o teletrabalho do servidor público, ele proporciona um nível de transparência muito maior do que o que a gente tem hoje, um nível de controle e combate à corrupção muito mais eficiente, e a gente ter condições de tornar o serviço público mais rápido, mais eficiente e muito mais barato para o contribuinte. Coisa que, aliás, todas as cidades vão precisar desesperadamente fazer a partir do ano que vem, com perda de arrecadação e aumento de despesa. Mas o trabalho do servidor público se expande para várias áreas, não só aspectos administrativos. Por exemplo, na educação. CNE, Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação autorizou em parecer a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas do ensino, desde a educação infantil até o ensino superior. Agora, espera um pouquinho. Agora, o EAD está falando com a prefeitura, está falando com a educação municipal. Creche e Fundamental 1 é com o município. Em algumas áreas do Brasil, Fundamental 2 também é com o município. Então, agora, o Conselho Nacional de Educação está falando com a prefeitura. Está autorizando a prefeitura a criar um mecanismo híbrido, porque nenhum de nós quer que as crianças não voltem para a escola. A convivência com os colegas, o ambiente escolar é muito saudável, mas dentro do conceito pós-pandemia, distanciamento social dentro da sala de aula,
não será possível nos moldes que nós temos hoje. As nossas prefeituras estão se preparando para tirar vantagem disso, em vez de olhar para isso como um problema, como um obstáculo, entender isto como uma vantagem, como algo mais interessante, como algo que pode ser bem explorado na qualidade do serviço público. E também, não é só na educação, na saúde. Saúde que sempre é uma demanda complicada, sempre um problema sério para os gestores públicos. Aí a telemedicina hoje faz parte da nossa vida. Já existia um programa de telemedicina no Ministério da Saúde, já vinha uma discussão com o Conselho Federal de Medicina, alguns estados e algumas cidades já tinham implementado esse processo, mas agora, com a pandemia, todo mundo está fazendo. E sabe o que descobriram? Eu estava vendo uma pesquisa sobre o impacto da telemedicina à luz dos profissionais e dos pacientes. Olha aí, senti como se estivesse em consultório, diz o paciente de telemedicina. E aqui tem dois testemunhos muito interessantes. A Larissa Silva, psicóloga, dizendo: a consulta foi ótima. Não senti diferença entre a consulta presencial e por videoconferência. Como não havia necessidade de exame físico, a consulta por vídeo me atendeu super bem. E o outro, da dona Gisélia Rodrigues, 71 anos, aposentada. Conversei com o médico normalmente e não tem grande diferença. A grande questão é que você não precisa perder horas do seu dia para ser atendida. Se eu pudesse, eu não iria mais aos consultórios. Faria tudo online. Uma pessoa simples, uma aposentada. Em comparação com os outros médicos que eu tenho ido, a experiência foi muito bem sucedida. As pesquisas identificaram que mais de 90% das pessoas que foram consultadas, que foram pesquisadas, aprovaram a telemedicina. Agora, como que a gente incorpora isso no serviço público municipal? De que forma a gente transforma isso em benefício para a população, redução de custo, aumento de eficiência? E aí eu não vou entrar em detalhes aqui agora com vocês, mas telemedicina, inclusive para especialidades. Cardiologia, dermatologia, oftalmologia, perfeitamente bem sucedida em vários lugares. Então, esta realidade diz respeito... diz respeito à realidade do trabalho público com todos os benefícios e os impactos que essa onda tecnológica nos trouxe. Mas tem outros aspectos importantes. Esse comentário aqui está no blog do FMI. Os investidores em ações devem prestar mais atenção ao risco das mudanças climáticas. Nós vamos começar a ver um mercado financeiro cada vez mais preocupado com isso. As seguradoras, então, nem se fala, com os impactos das mudanças climáticas. Vocês conhecem isso, né? Essa foto é daí da sua cidade, de Santos. E todos os impactos e os prejuízos que isso causa. Nós vamos ter que trabalhar no sentido de incorporar o que vai acontecer. Gente, tem mais de 80 mil cientistas lá no IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, estudando, analisando dados e estatísticas e fornecendo subsídios em relatórios publicados todos os anos para que os gestores públicos possam criar as suas políticas de adaptação e de mitigação às mudanças climáticas. O Brasil também tem essas políticas, também tem essas estratégias, e a gente ainda não tem visto. Não posso dizer que seja o caso de Santos, mas posso dizer de muitas cidades que nós estamos trabalhando, nós ainda não temos visto esses dados, essas informações sendo incorporadas ao planejamento urbano e ao planejamento de longo prazo das cidades. Isso aqui é uma outra coisa super importante para a prefeitura e para a cidade da gente. Edifícios de energia zero são a aposta no Brasil. No Brasil. E aí eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Olha só isso aqui. Eu sei que vocês não conseguem ler daí porque está muito longe, mas aqui está escrito assim: estudos realizados pela Universidade de Harvard e a Fundação Getúlio Vargas mostram que edifícios sustentáveis, são um ótimo investimento, além, é claro,
de ajudar o meio ambiente. Agora, a Universidade de Harvard e a FGV fizeram esse estudo para o Brasil, não é para os Estados Unidos, para cá, para o Brasil. E chegaram à conclusão, e o estudo analisa tudo isso, que investir em edifícios sustentáveis é um ótimo negócio, do ponto de vista financeiro. É um bom negócio. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: se para o setor privado edifícios sustentáveis são um ótimo negócio e ajudam o meio ambiente, para o setor público eles deveriam ser uma opção ou uma obrigação? Vamos analisar nesse aspecto. Nós, contribuintes que pagamos impostos, se para o setor privado investir em prédios sustentáveis é um bom negócio, dá retorno, economiza dinheiro com a manutenção, e os prédios públicos são construídos e mantidos com o nosso dinheiro, para o setor público, prédios sustentáveis deveriam ser uma obrigação ou uma opção? E olha só, olha que coisa interessante. No Espírito Santo já é lei. Prédios públicos do Espírito Santo serão obrigados a captar energia. Obrigados. Vão ter que fazer sistema solar obrigatoriamente. E quando eu fui prefeito aqui em Maringá, a gente colocou como obrigatório também todos os prédios públicos terem captação de água de chuva e água de reuso. Essa é uma tendência que nós precisamos ver incorporada nos investimentos públicos, porque cada vez mais nós vamos precisar eficiência no dinheiro público sendo aplicado naquilo que é necessário para atender a comunidade. E aí é que vem o desafio para vocês, empresários, o desafio para a sociedade. O ex-secretário-geral da ONU fez um pronunciamento na reunião do Pacto Global, dizendo o seguinte: a Agenda 2030 é um processo de transformação planetária que não pode ser alcançado, olha só, não pode ser alcançado somente pelos governos. Algumas empresas têm receitas superiores ao PIB de vários países. A participação do setor privado é indispensável para o alcance dos ODS. Ok, mas espera um pouquinho. O que são os ODS? Muitos de vocês sabem, acompanham isso. Os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nossa, a imagem... Silvio, sua imagem está muito ruim, tá? Totalmente cor-de-rosa. É cor-de-rosa e está desfigurada. Se puder fazer um ajuste aí, por favor. Muito obrigado. Vamos ver aqui como é que a gente faz. Às vezes a gente quer usar a tecnologia e acaba não dando certo. A tentativa de fazer a palestra mais interativa acaba criando problema. Perfeito, perfeito. Agora está bom. Obrigado, prefeito. O que a Agenda 2030, os ODS, tem que ver com Santos, com a comunidade, com a sociedade de Santos? O que é a Agenda 2030? O que são os 17 ODS? Começa pela erradicação da pobreza. Interessa isso para Santos? Por acaso, esse assunto vai estar aparecendo nas eleições agora, como proposta de campanha? O segundo, erradicação da fome. O terceiro, saúde de qualidade. O quarto, educação de qualidade. O sexto, saneamento. E daí por diante. O oitavo, emprego digno e crescimento econômico. Gente, o que está aqui é exatamente o que as nossas cidades querem. É o que a nossa sociedade precisa. E não fiquem surpresos se esta for a pauta principal dos candidatos a prefeito nas eleições agora esse ano. Ora, a ONU, quando elaborou a Agenda 2030, preparou as metas para alcançar esses objetivos a nível global, e o IPEA já transformou isto para a realidade brasileira. O IPEA já transformou as 169 metas da ONU em 175 metas brasileiras, tropicalizadas, adaptadas à nossa realidade. Ou seja, já existe um primeiro caminho de planejamento para os próximos 10 anos que está sendo oferecido para a gente, com o compromisso de ajuda não só
das nações do mundo, mas também da comunidade empresarial. Então, estar envolvido no processo de planejamento futuro é uma coisa que as nossas comunidades, que a nossa sociedade já deveria estar fazendo. E o que a gente quer é propor exatamente a vocês como a cidade de Santos poderia tirar proveito disso e que vantagens isso teria. E aí eu vou encerrar minha consideração aqui, falando um pouquinho para vocês sobre Maringá, bem rapidinho. Caiu o cabo. A imagem caiu de novo, Silvio. Eu peço compreensão aos nossos participantes, é a oscilação da internet que acontece involuntariamente. Pois não, prefeito? Bem, está aí. Maringá eleita a melhor cidade do Brasil, primeira no ranking nacional. A matéria sobre as melhores e as piores 100 maiores cidades do país. E essa matéria faz uma consideração de que, com pouco mais de 400 mil habitantes, a cidade de Maringá foi eleita a melhor na lista das grandes cidades para se viver, segundo esse estudo que foi elaborado. Esse estudo ele analisa indicadores em diversos setores: saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico, planejamento urbano e uma série de outros setores. Esse estudo identificou que Maringá é, então, uma das melhores, ou nessa época, há 2 anos atrás, a melhor cidade do país. Mas como que a gente chegou lá? E este é o segredo. Aí é que está a coisa importante. Uma reportagem da Veja, da Exame, perdão, que foi feita aqui em Maringá, abordou esse aspecto relacionado com a visão em comum. Como uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada ajudou o Maringá a resolver problemas de desvio de dinheiro público e planejamento, que é uma das coisas que as cidades brasileiras mais sentem necessidade, o planejamento de longo prazo. Como isso aconteceu? A sociedade civil organizada fez uma parceria através de um mecanismo de governança colaborativa. Cidadãos se uniram, cada um na sua especialidade, organizaram câmaras temáticas e produziram ideias, contribuições, colaborações de como gostariam que a sua cidade fosse e aqueles problemas que nós temos hoje, de que forma eles seriam melhor resolvidos. Ofereceram este planejamento de 20 anos na frente para a prefeitura, mas o interessante, ofereceram isso no período da eleição, para todos os candidatos a prefeito. Apresentaram a todos os candidatos o projeto que a comunidade gostaria que fosse implementado para a cidade ser aquilo que todos nós imaginávamos e sonhássemos que fosse. Então, este processo funciona mais ou menos assim. A sociedade organizada expressa o seu desejo de futuro para o poder público e o poder público executa a médio e longo prazo. E a sociedade acompanha o processo junto com a prefeitura. E aí é importante a gente considerar que junto não é contra, não é para a sociedade se organizar para criticar, reclamar e bater no prefeito. Não é essa a ideia. É colaboração, é fazer as coisas junto com a prefeitura. Trazer ideias, sugestões, ajudar a contribuir, fazer essa análise de cenário e trazer para a prefeitura sugestões daquilo que poderia ser feito. A cidade de Maringá já está planejando 2047. Olha só. Uma conceituada empresa de consultoria internacional foi contratada pela sociedade civil, organizada por meio do CODEM, que é o nosso conselho, o equivalente ao CODESAN, para traçar os destinos econômico, social e urbanístico. Tudo isso, economia, aspectos econômicos, aspectos sociais e urbanísticos de Maringá, até o seu aniversário de 100 anos. Contratação de empresa especializada para isso. Contratação feita pela sociedade e paga pela sociedade, como contribuição. Isto é colaboração. Eu queria encerrar minha observação sobre Maringá mostrando essa foto para vocês. Essa aqui é a rua onde eu moro, não é no centro, eu moro num bairro da cidade. E esta foto
traduz para a gente o que é planejamento de longo prazo. É bonito, né? Fala a verdade. É bonito de ver uma cidade desse jeito. Essa foto é de agora, deste momento. Nós estamos no mês de maio, junho, é quando os ipês entram, eles florescem. E as ruas de Maringá foram projetadas originalmente para que cada rua tivesse um tipo de árvore que florescesse numa época diferente do ano. Ou seja, a nossa cidade é florida o ano inteiro. Nessa época, 2, 3 meses, tem essa cor com os ipês roxos. Numa outra época, com sibipiruna amarela. Numa outra época, com os flamboyantes cor de laranja. Avenidas, ruas, bairros planejados dessa forma. Isto, vocês estão vendo aqui, são árvores que têm pelo menos 25 anos de idade. Há 25 anos atrás, alguém pegou uma mudinha e plantou lá, vendo o que gostaria que acontecesse no futuro. Essa era a imagem que quem plantou aquelas mudas gostaria de ver. Se viu ou não viu, não sei, talvez tenha morrido já. Mas o fato é que isto é um pequenino detalhe do que representa o planejamento de longo prazo numa cidade e como ele impacta positivamente a qualidade de vida de quem está nela. Como dizia Peter Drucker, o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, ele lida com o futuro das decisões que nós estamos tomando agora. As decisões que estão sendo tomadas na prefeitura, ele lida com as consequências das promessas que os candidatos vão fazer nas eleições agora, esse ano. Então, se a gente não tiver a capacidade de enxergar o que nós queremos, e observar o cenário e trazer isto para a realidade presente, a gente talvez nunca tenha a cidade dos nossos sonhos. A gente nunca tenha, de fato, a qualidade de vida que todos nós queremos. Então, eu encerro compartilhando com vocês uma outra provocação que eu gosto muito, que é do Thomas Sowell. E ela é muito válida para o momento que a gente está vivendo hoje e para a demanda que a Associação Comercial e as entidades de classe, a Sociedade Organizada de Santos, está fazendo para nós. O fato que muitos políticos de sucesso sejam mentirosos não é exclusivamente um reflexo da classe política. É também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Eu tenho certeza que vai acontecer em Santos, o que vai acontecer aqui na minha cidade e em muitas cidades brasileiras. Os eleitores vão provocar, vão pedir, vão quase que exigir que os candidatos façam promessas que não podem ser cumpridas. E aquelas que deveriam ser parte do compromisso do plano de governo, que deveriam ser compromisso legal, institucional, para o futuro da cidade, talvez não sejam feitas. Porque não tem apelo, não tem o atrativo eleitoral. É preciso corrigir isso. E é isto que a Sociedade Organizada de Santos está demandando. Que a gente elabore uma agenda com determinados compromissos relevantes para o futuro da cidade, que estão adequados e adaptados à realidade do momento, para ser apresentada a todos os candidatos a prefeito. E o ideal seria que todos eles assumissem compromisso com a sociedade. E que esses compromissos efetivamente sejam transportados para o PPA no ano que vem, o primeiro ano de mandato do prefeito eleito. E que a sociedade acompanhe na Câmara de Vereadores, nas audiências públicas, a transladação desses compromissos para orçamento, de maneira que eles possam ser implementados. Mas mais importante do que isso, está aí o momento que a gente está vivendo da transformação digital. O Brasil acabou de publicar, um mês e pouco atrás, a Estratégia Brasileira de Governo Digital, válida para 2020 até 2022. E nessa proposta estão previstas a digitalização de 100% dos serviços públicos federais e a mesma coisa está sendo proposta para os municípios e para os estados.
Santos está fazendo um trabalho fantástico de governo digital, de prestação de serviços online para o cidadão. E eu fiquei muito bem impressionado com o que eu vi aí. Uma das coisas que me chamou a atenção, porque foi meu compromisso também de gestão, é transparência na fiscalização da aplicação de recursos públicos. Santos implantou aí um programa chamado Fiscaliza Santos. Eu estava lendo sobre ele hoje, muito interessante. As pessoas podem acompanhar as obras, ver os contratos, saber quem ganhou a licitação e podem demandar da prefeitura a oportunidade de visitar a obra enquanto ela está sendo feita. E a prefeitura coloca um carro à disposição, uma van, está escrito na porta da van, Fiscaliza Santos, para que as pessoas vão lá e acompanhem e fiscalizem. Isso é compromisso com a transparência. Mas sabe de uma coisa, gente? É triste falar. Eu implantei alguns compromissos de transparência aqui em Maringá na minha gestão. Mas isso não quer dizer que eles ficarão para sempre. O prefeito Paulo e a sua equipe não têm poder para manter algumas coisas que eles implementaram e que são boas para a cidade de Santos. Ele não tem esse poder. Ele, como político, não tem essa condição. Nem eu tive e político nenhum tem. Só quem tem condições de blindar, de proteger boas iniciativas, obras estratégicas, projetos relevantes, programas sociais transformadores contra a descontinuidade política e ideológica, é a sociedade que outorga aos políticos o poder para executar. Daí a necessidade de que a sociedade civil organizada participe do processo, que ela seja dona, que tenha paternidade sobre essas propostas e essas ideias, que elas sejam apresentadas aos candidatos, que os candidatos incorporem, que implementem, que executem e que o próximo candidato a prefeito os próximos candidatos passem pelo mesmo processo. E assim nós não teremos descontinuidade de obras. Eu digo isso porque aqui na nossa cidade, graças a Deus, nos últimos 24 anos, nenhuma obra parou. Nenhuma. Obras que começaram com dinheiro público foram até o final. Foram executadas e prestam o seu serviço para a sociedade. Muitas obras estruturantes, transformadoras da sociedade, que é impossível da gente fazer em uma gestão, não dá. Às vezes, em 2 gestões, não dá. São obras muito relevantes para estruturar a cidade. Elas precisam ser protegidas contra a descontinuidade. E só quem pode fazer isso é a sociedade civil organizada. E daí vem a demanda, daí vem a proposta que está sendo apresentada a vocês, lideranças da comunidade, para que vocês assumam o desafio, o compromisso de se envolverem na construção de uma governança colaborativa, de um projeto de transformação e de visão do que é a Santos que vocês gostariam que existisse daqui para frente. Que sejam incorporados os cenários de futuro, para que a gente possa efetivamente fazer esse país andar para frente. É isso que o Brasil precisa, mas eu estou convencido de que este processo de transformação, de engajamento, de envolvimento, não vai acontecer lá da capital federal para baixo. Vai acontecer do município para cima. E é isso que a gente está propondo para vocês. Lembrando que a onda da transformação digital, da tecnologia, já chegou na escola, já chegou na creche, já chegou no posto de saúde, chegou lá na prefeitura, chegou nas nossas empresas. A pergunta é, a gente vai surfar nela ou a gente vai engolir água? Essa é a pergunta. A onda chegou e já veio e não há o que fazer. Nós só precisamos saber se a nossa cidade vai surfar nessa onda ou se vai ficar para trás e vai engolir água. Como interpretar esta onda para que as decisões de hoje nos permitam ter o futuro que nós queremos, depende de governança colaborativa. Depende de envolvimento, de engajamento da sociedade no planejamento e na execução do futuro da Santos que vocês desejam. E eu espero que o resultado dessa discussão aqui seja, de fato, esse engajamento. Sucesso para vocês. Muito obrigado e naquilo que a gente puder contribuir com a nossa humilde experiência, estamos à disposição.
Muito obrigado, prefeito Silvio Barros, sem dúvida alguma, importantíssimo, interessantíssimo. Nós temos aqui, nós previamente definimos 5 debatedores, sem prejuízo depois das perguntas pelo chat. Então, eu pediria aos nossos debatedores saudar o capitão do esporte, Marcelo Salles, está aqui conosco. Boa noite, comandante, capitão do esporte também com a gente. É uma honra tê-lo com a gente. Permita-me bater continência como um ex-soldado, tá bom? Bem-vindo, comandante. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com os senhores. Muito obrigado. Sua presença é muito importante, assim como de todas as pessoas. O primeiro debatedor, eu pediria a pergunta do debatedor objetiva. Prefeito Silvio, se a gente puder responder objetivamente, dentro do seu conhecimento, para que os outros possam participar também. O Besquiza, que é presidente da Secob. Besquiza, por favor. Boa noite a todos. Queria agradecer a oportunidade de estar parceiro com a Associação Comercial nesse projeto, né, de formação do nosso conselho, em nome da Secob. Parabenizar o prefeito Silvio pela explanação, que foi feita aí nessa última hora. E, rapidamente, o que pode dar de errado na formação e perenidade da governança colaborativa aí, com base nos outros exemplos que você pode falar? Obrigado, olha, Ricardo. Antes de mais nada, eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos aqui, espero que não tenha atrapalhado a compreensão, mas, Ricardo, eu vou ser bem objetivo e bem curto na resposta. O que tem atrapalhado em alguns lugares esse processo e o que pode atrapalhar em qualquer lugar chama-se vaidade. Esse é o pior inimigo da governança colaborativa. São as vaidades, tanto de gestores quanto de lideranças da sociedade, que às vezes querem impor ou ocupar um espaço que deveria ser democraticamente aberto à colaboração de todos. Então, esse é um problema sério, tem acontecido em algumas cidades e a gente chama atenção. Muito importante ficar atento a isso. A vaidade, eu entendo, é o maior inimigo da governança colaborativa. Obrigado, Silvio. O nosso segundo debatedor, obrigado pela objetividade, Silvio, e também ao Ricardo Besquiza. O Rivaldo Santos, jornalista, nosso colega de muito tempo, trabalhamos juntos. Rivaldo, boa noite. Boa noite, Silvio. Parabéns pela apresentação. Muitos pontos que você abordou hoje na palestra são interessantes porque vão ao encontro daquilo que a Prefeitura de Santos tem procurado trabalhar. Mas eu faço 2 questionamentos importantes. Você, com a sua experiência de ex-prefeito, sabe que o grande desafio é a continuidade. Então, cada prefeito que entra acaba querendo impor a sua marca, querendo impor o seu plano de governo. Faço a seguinte pergunta. Como vencer o desafio da descontinuidade e construir uma agenda de compromissos dos candidatos a prefeito ampla, participativa e inclusiva e que não fique condicionada a determinados grupos econômicos, porque muitas vezes os grupos mais mobilizados, os grupos mais organizados, acabam influenciando nos compromissos em detrimento daqueles que são excluídos do processo por falta até de um canal de participação popular. Rivaldo, é o seguinte, eu espero que vocês me compreendam bem nessa colocação, porque ela é bem delicada e politicamente sensível. Mas a primeira parte da pergunta é a seguinte, é evidente que muitos prefeitos colocam a sua marca, eles põem sua marca em alguns projetos. E às vezes é exatamente a marca do prefeito, a identidade do prefeito com aquele projeto, que faz com que uma alternância de poder para um outro grupo político adversário acabe matando o projeto. Então, é importante que, na medida do possível, os gestores, ao compreenderem que projetos desse tipo são importantes, transformadores, são relevantes para a continuidade, eles tenham a humildade de se abster de colocação de marca. Eu sei que é difícil, eu fui político, sou político ainda, eu sei que isso é muito complexo e complicado, mas é uma das formas da gente proteger esses projetos relevantes contra a descontinuidade. Agora, quanto à validação das propostas pela sociedade, que elas sejam democraticamente aprovadas, aí eu tenho uma opinião, por favor, entendam apenas como uma opinião,
não tem aqui uma verdade absoluta, mas eu tenho defendido que a gente faça uma análise muito criteriosa, muito profunda, sobre a forma de fazer. Eu defendo que quem deve legitimar esses projetos de longo prazo é a sociedade civil organizada e não o cidadão. Por uma razão muito simples. Em toda a minha experiência de prefeito, todas as vezes que um cidadão veio conversar comigo, ele veio tratar do seu problema pessoal e da emergência da necessidade de resolver o problema. Nunca aconteceu de alguém, como cidadão, vir conversar comigo sobre o futuro, sobre projetos futuros da coletividade. Isso é da natureza, a gente tem que compreender que isso é assim. Mas as entidades da sociedade civil, elas fazem planejamento estratégico, elas se preparam para ser mais relevantes, mais responsivas e representativas ao longo do tempo. Então está no DNA dessas entidades a consideração do coletivo e do planejamento estratégico. Do coletivo, porque a associação comercial tem um presidente eleito, e ele foi eleito para representar o interesse de todos, não dele apenas. Cada uma dessas entidades passa pelo mesmo processo de exercício democrático. E quando a gente junta várias entidades, uma OAB, uma associação comercial, um Secov e tantas outras entidades, e elas se unem para validar este programa, eu entendo que o programa está validado pela sociedade. A partir do momento que a gente consiga fazer a filtragem e que as propostas que estão sendo feitas efetivamente sejam de interesse coletivo e não setorial ou individual, como você alertou para o problema, a partir desse momento, elas sim devem ser dadas ao conhecimento da população e a gente deve disseminar isto como algo pelo qual nós já estamos lutando no interesse de todos. É uma fórmula, é uma metodologia que tem se demonstrado efetiva e tem se demonstrado adequada para a gente poder ter validação democrática, ter representatividade e fugir dos interesses específicos e pontuais de determinados segmentos ou de determinadas empresas, pessoas jurídicas. Ok, obrigado, prefeito. Obrigado, Rivaldo. Passar rapidamente a palavra ao presidente da Associação dos Engenheiros, João Teixeira Salgado, Jango, né, como ele gosta. Presidente, por favor. Bom, enquanto deve estar algum problema de sinal, nosso representante participante da OAB, Vitor Najib, por favor. Vitor, está presente? Então, vamos ao Heitor Gonzalez, dos senhores. Heitor, está conosco ainda? Eu estava sem o microfone, Márcio. Quem é que está falando? João Salgado. Associação. Ô, João, então tá bom, a prioridade é sua. Desculpe, João. Não, não. Depois, em seguida, nós voltamos para os senhores. Então, presidente da Associação do Dinheiro. Por favor, João. A colocação que eu queria fazer, você fez aí alguns pontos extremamente importantes do que deve ser feito a curto, médio e longo prazo, né? E me chamou muito a atenção, que eu acho que é a parte, do meu ponto de vista, a mais sensível, que é o espectro atual da educação que nós temos, né? O nível de pessoas com conhecimento e educação. No planejamento, como é que se tem isso traçado para você poder atingir a população de forma a ter muito mais gente educada do que a gente tem hoje, do ponto de vista de formação? Isso vai ter que passar por um processo de modificação de toda a estrutura de ensino. Está correto? Como é que você vê isso? Correto. Bem, eu entendo que aí a gente tem infelizmente, nós temos uma dose talvez muito elevada de ideologia, né, João, no processo da educação. É uma coisa complicada, porque tem ideologia talvez mais do que necessário, do que adequado. E nesse sentido, a gente precisa tornar o processo da educação mais focado na aprendizagem do que no ensino. O mais importante é aquilo que a criança está aprendendo, não aquilo que o professor está ensinando. Porque quando a gente trabalha uma política de educação focada no ensino, nós estamos dando prioridade para o professor.
E quando a gente trabalha numa política pública de educação focada no aprendizado, a gente está dando prioridade para o aluno. E eu entendo que isto é uma preocupação que deveria permear todo o processo de discussão das estratégias voltadas para a educação. Agora, uma coisa importante é que existem tecnologias hoje que nos permitem transferir conhecimento e pedagogia, né, para as crianças de uma maneira muito mais eficiente do que aquilo que a gente está acostumado a ver, que é o giz e o quadro negro. O giz e o quadro negro estão presentes na nossa vida há mais de 150 anos. Não mudou nada, não evoluiu nada. Todo o resto evoluiu, mas a educação continua igual. A gente hoje pode encontrar aí em Santos escolas que funcionam exatamente do mesmo jeito que eu aprendi, que você aprendeu, que meu pai aprendeu, que meus avós aprenderam. As crianças sentadinhas, o professor, giz, quadro negro e dá-lhe matéria. Caramba, a realidade hoje é outra. As crianças nascem na era digital, eles sabem, uma criança de 1 ano de idade sabe mexer no telefone, sabe obter conteúdo. Então, nós precisamos quebrar um pouco desses paradigmas e acho que a Covid nos dá esta oportunidade. Se a gente vai fazer ou não vai fazer é outra história, mas a oportunidade nós temos. E uma coisa importante, quando os governos, agora, municipais, estaduais e até o federal, foram obrigados a passar conteúdo pela internet, em videoaula, o que acabou acontecendo? É simples de entender isso. Eles tiveram que escolher um professor para dar aquela matéria para todos os alunos da rede, em cidades diferentes, inclusive. Ou dentro de uma determinada escola, eles tiveram que escolher um professor para falar daquele assunto. Qual o professor que eles escolheram? Ou não escolheram? Foi, não, vem cá você, o primeiro que apareceu na lista. Não, gente, não foi assim. Eles procuraram o melhor. E é evidente que numa rede de educação, você tem professores de álgebra muito bons, tem professores de álgebra mais ou menos, e tem professores de álgebra sofríveis. Azar do aluno que pegou o sofrível, sorte do aluno que pegou o bom. Mas quando a gente transforma a educação no processo híbrido, onde a gente vai passar conteúdo também por meio virtual, bom, aí nós estamos entregando a todos eles o que há de melhor na rede. E isso é muito bom. Tem corporativismo que não quer e que vai trabalhar contra. Mas aí está o desafio do gestor, aí está o desafio da sociedade, de demandar aquilo que é melhor para todo mundo. E como você bem colocou, se a gente não mexer na educação, nosso processo vai evoluir, mas muito devagar. Vai evoluir, talvez, numa velocidade que não atenda às nossas necessidades e expectativas. E o pior de tudo, se outras cidades evoluírem na velocidade que é desejável, a gente vai ficar muito atrasado. Então, eu imagino que o caminho, o processo da educação, teria que levar em consideração esses aspectos, pelo menos. Essa é a minha experiência, não sou expert em educação, mas foi a experiência que a gente conviveu e experimentou aqui. Só complementando, a preocupação também de atingir um número muito maior da classe, principalmente menos favorecida, para ter condição de receber as informações. Né? E está também com a infraestrutura de internet para poder participar disso. Se não, tem um ataque também, como você falou, dos grupos organizados, mas também do crime. É verdade. Uma coisa interessante, só para fazer um complemento aqui, nós organizamos, a Márcia e eu, agora, o mês passado, uma missão virtual para a Estônia, que é o país que o Banco Mundial considera o mais avançado do mundo em governo eletrônico. E durante uma semana nós visitamos diversas organizações na Estônia. Uma das perguntas que foi feita aos estonianos nesse período foi como eles conseguiram chegar nesse nível de governo eletrônico em relação à conectividade. E é evidente que a primeira colocação que eles fizeram foi essa que você fez agora. Sem conectividade, esquece a tecnologia, esquece telemedicina, aula virtual, esquece tudo isso. Voltamos para a Idade da Pedra. A conectividade passa, então, a ser uma obrigação. No nosso país, ela é oferecida primordialmente pelo setor privado.
mas nada impede que o governo possa ainda comprar do privado para oferecer gratuitamente àqueles que não têm acesso, aquelas pessoas que têm mais precariedade. No entanto, em todas as áreas da cidade, mesmo aquelas mais precárias, a conectividade deveria ser a melhor possível. Porque isso sim vai permitir a gente resolver uma série de outros problemas. Inclusive pessoas serem atendidas numa consulta médica no seu telefone, dentro de casa, sem precisar se locomover a um posto de saúde e ficar horas esperando. A conectividade é fundamental, isso deveria ser demanda obrigatória e estratégica, como compromisso de todos os candidatos a prefeito já na próxima gestão. Obrigado. Obrigado, presidente da Associação de Engenheiros. João, rapidamente, o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes, o Heitor Gonzalez, e em seguida a OAB. Por favor, Heitor. Boa noite, Márcio. Boa noite, Silvio. Como se fosse a primeira vez, ouvi atentamente a palestra do Silvio. Não é a primeira vez e garanto que não será a última. Já ouvi umas 3, né, Heitor? Já ouvi umas 3. E eu quero mais aqui, em vez de fazer uma pergunta, deixar um pouco da experiência que o Silvio tem passado para nós no Guarujá, onde faço parte com ele dessa implantação e pretendo fazer em Santos também. É uma honra aprender com ele e dizer, viu, Silvio, que hoje entregamos ao prefeito do Guarujá a documentação da criação do Conselho do Guarujá, e vai ser um prazer estar aqui contigo, tentando fazer a mesma coisa em Santos, que com certeza espero que todas as cidades do Baixada corram para esse caminho, tá? É o nosso futuro. A pandemia veio até nos ensinar isso, e nos ensinou de uma forma muito mais dura do que a gente imaginava. Prazer em revê-lo. Parabéns, parabéns, Heitor. O Vitor Najib, da OAB, está conosco ainda? Precisa abrir o microfone, Vitor. Estou aqui, perfeitamente. Obrigado, Vitor, pela presença. A OAB é sempre importante. Sua pergunta, por favor. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. Hoje, representando, como já disse, o nosso presidente, é uma honra poder estar aqui, ouvir a palestra do senhor Silvio. A pergunta que fica é uma coisa que foi bem pontuada pelo último interlocutor, o que me antecedeu, essa questão da região. Se Santos, claro, talvez esteja em alguns setores, em vários aspectos, adiante aqui na Baixada Santista, mas se também não é tempo de nós observarmos as cidades vizinhas e tentarmos estabelecer um crescimento, talvez por igual, aproveitando cada cidade a sua área mais forte, onde haja pujança, uma colaborando com a outra nas questões, tanto nas melhores questões como nas questões deficitárias das cidades, para que haja uma uniformização, porque as pessoas transitam aqui numa área muito grande que é a Baixada Santista. E essa ideia, aproveitando esse espaço todo, essa mão de obra, etc., que nós temos, qual é a melhor forma de implementar e tentar transformar esse pensamento numa única coisa só? Igualizar esse pensamento, equalizando o futuro da nossa região mesmo, porque sozinho aqui a gente não vai muito longe, não. Obrigado, mais uma vez, pela oportunidade. Muito procedente a sua pergunta, Vitor. É muito adequada e é uma preocupação que a gente tem visto em todos os lugares onde nós vamos, nós temos percebido essa preocupação. Você tem toda a razão, principalmente numa região como a de vocês, que há um grande processo de conurbação praticamente, as cidades até se confundem um pouco, isto passa a ser de fato muito relevante. Mas eu queria chamar a atenção para um detalhe. Vocês vão perceber, mesmo que agora esse processo de mobilização junte várias entidades que queiram participar, que queiram construir essa governança colaborativa, vocês vão perceber que isso não é fácil, porque demanda investimento, demanda recurso, alguém vai ter que pagar essa conta de manter uma organização como essa, de fazer os estudos, de coordenar todo o processo das câmaras temáticas, pagar um executivo para cuidar disso tudo. Sem um executivo, só na base do voluntariado, eu posso dizer para vocês agora já, desistam. Nem comecem. Se não tiver um corpo técnico comprometido 7 dias por semana, ou pelo menos em período integral, em levar adiante
todas as contribuições que as lideranças vão trazer para processar isso e dar sequência, nem adianta fazer. Isso não é trabalho para voluntários. Os voluntários vão dar suas ideias, mas alguém tem que processar tudo isso. Alguém tem que convocar as pessoas, emitir relatórios, elaborar isso tudo. Isso demanda dinheiro. Alguém tem que pagar essa conta. Então, organizar isso aí mesmo na cidade de Santos, para que tenham quem vai sustentar e bancar isso ao longo do tempo. Nós estamos falando de planejar a cidade de 20 anos, são 20 anos investindo. Não é uma tarefa fácil. E quando você propõe fazer isso de imediato, logo na largada, regionalmente, aí é muito mais difícil. Porque vão começar a surgir questões do tipo, bom, tudo bem, eu estou pagando, mas eu estou vendo que está vindo mais coisa para Santos do que para mim. Então, o pessoal desiste. O que a gente tem proposto é o seguinte, que este processo de comprometimento da cidade com a cidade, isso é amor pelo lugar que a gente mora, que ele seja feito em primeiro lugar localmente. E depois, os planos interajam entre si. Até porque, na hora de fazer o planejamento de mobilidade, por exemplo, para a cidade de Santos, é intrínseco, é automático que quem for contribuir sabe dos envolvimentos que isso tem com as cidades vizinhas e até com a descida da Serra de São Paulo para aí. É claro que isso faz parte do processo, mas a gente precisa primeiro criar esse vínculo, estabelecer essa relação de afetividade, de compromisso, de fidelidade, de casamento dentro da nossa cidade, sabendo que terá, para ser efetivo, terá que se expandir para a região. Mas começar pela região, na nossa experiência, onde foi tentado fazer, infelizmente, não deu o resultado que a gente esperava. É melhor primeiro vocês fazerem, Guarujá está fazendo, outras cidades, Praia Grande, depois vai querer fazer, e juntar esses processos. Aí colocar todos os planejamentos para trabalharem de maneira convergente e coerente. Na nossa experiência, isso tem dado o melhor resultado. Vitor, obrigado, prefeito. Me permita, respeitando a hierarquia, comandante Marcelo, uma visão diferente da capitania, do porto. O senhor teria algum comentário, alguma pergunta ao nosso prefeito? Em seguida, eu queria depois para também provocar o nosso secretário de Finanças. Por favor, comandante. Boa noite a todos. Primeiramente, mais uma vez, obrigado aí pela oportunidade. Excelente apresentação do senhor Silvio, muito esclarecedora, né? Agora, eu gostaria de ter uma contribuição aqui. Quando eu fui delegado da Capitania dos Portos lá em São Sebastião, eu lembro que lá nós tínhamos um projeto a nível estadual, onde também havia uma integração com, no caso lá, o litoral norte, né, de São Paulo. Então, a minha pergunta é nesse sentido: será que existe alguma coisa onde a gente possa estar alinhado com o governo do Estado, alguma coisa onde o município ele venha com políticas públicas já desenvolvidas pelo Estado, para que possa haver um alinhamento? Porque eu percebi, como o senhor falou, né, que tudo vem a partir do que não seja algo de cada gestor que passe pelo comando, né? E eu acho que a partir daí, se nós tivermos políticas genéricas, né, que possam orientar os municípios, o senhor teria alguma contribuição nesse sentido? Muito interessante a sua colocação, e ela é muito procedente também. Como que a gente tem tratado deste assunto? Em primeiro lugar, nós criamos o mecanismo de governabilidade, de governança colaborativa com o poder público municipal. E aí, no processo até de construção dessa agenda para os candidatos, a gente tem que ser muito criterioso em propor coisas apenas que estejam integralmente na governabilidade do prefeito. Está dentro da esfera de decisão do prefeito. Porque se a gente tiver coisas que são super importantes, são muito relevantes para o município, mas que estão fora dessa governabilidade, a gente corre o risco do prefeito não querer assumir compromisso, com toda a razão. Porque ele vai assumir compromisso com uma coisa que está fora do controle dele. E se o outro lá não quiser fazer, a população vai cobrar de mim? Vai dizer que eu que não cumpri? Então a gente é muito criterioso no processo de estabelecer esse vínculo
dentro da governabilidade municipal. No entanto, quando a gente planeja a cidade para o futuro, a cidade que nós queremos, muitas coisas estão fora do nosso controle municipal e da nossa governabilidade. Algumas estão dentro da gestão metropolitana ou regional, outras até de influência federal. São investimentos ou são situações que estão fora do nosso controle. Quando se for desenhar, fazer o projeto da cidade que nós queremos, essas coisas virão à tona. Elas serão identificadas e elas serão pontuadas. E elas serão encaminhadas de acordo, cada uma delas para a sua instância de governança. E como é que a gente vai poder fazer isso? Nesse sentido, a representação parlamentar da cidade e da região tem um papel absolutamente fundamental. É muito importante que a gente possa encaminhar esses pleitos, seja ao governo do Estado, seja ao governo federal, através das instâncias parlamentares que representam a região e que suprapartidariamente buscarão aquilo que é necessário para a transformação e para a melhoria das condições de quem vive ali. Quando nós iniciamos o processo em Maringá, a gente percebeu a relevância disso, exatamente na ótica que você acabou de colocar. Tem coisas que não está no controle da prefeitura, é política estadual, é investimento estadual, é esfera de governança estadual ou federal. Aí a sociedade percebeu o quanto era importante ter representação política. E este conselho nosso, o nosso CODEM aqui, que é o Condesan de vocês, montou toda uma estratégia na cidade para a gente aumentar a nossa representação política. E olha, acreditem vocês ou não, Maringá na época tinha 200 mil habitantes, nós conseguimos eleger 4 deputados federais e 4 deputados estaduais. Uma coisa muito incomum para cidades com essa população naquela ocasião. Mas foi uma estratégia de mobilização da sociedade organizada, entendendo que nós não apenas vamos identificar as nossas necessidades em esferas que estão fora do nosso controle, mas nós precisamos que esses investimentos, que essas estratégias sejam de fato executadas. E o melhor caminho aí é a representação política. É o parlamentar efetivo, brigando, batalhando, trazendo emendas, trazendo os recursos que a gente precisa. Então, bem ou mal, a gente vai estar envolvido em política. O órgão é apolítico, ele é apartidário, ele é apartidário, mas ele não é apolítico. Porque a política, todos nós sabemos, é o mais poderoso instrumento, é a mais poderosa ferramenta de transformação da sociedade. E se a gente estiver fora dela, a transformação fica bem comprometida. Obrigado, prefeito. Obrigado, comandante, pela sua participação importante. Nós já estamos caminhando para o encerramento. Eu peço mais objetividade para os nossos participantes. André Canolhas, empresário da área do Porto, da área da construção civil, está com a gente. E depois eu queria terminar com o secretário Maurício, que é o secretário das Finanças. André Canolhas, boa noite. Obrigado pela presença, André. Alô, André? Acho que o seu microfone está fechado, André. Alô, boa noite. Está me ouvindo? Boa noite. André Canolhas, agora sim, André, por favor. Tá Vendo e ouvindo. Boa noite, André. Boa noite, Márcio. Boa noite, Silvio. Demais participantes aí dessa videoconferência. Mais uma vez, parabéns pela brilhante explanação. Eu também já fui testemunha aí de algumas apresentações do Silvio. E ele sempre introduz novos temas e a gente sempre fica bastante impressionado aí pela relevância do conteúdo da apresentação. Eu tenho participado de algumas discussões da criação do Condesan e a gente nunca pode perder o foco, na minha particular opinião, o foco principal do Condesan, que é desenvolvimento econômico, ou seja, o nome é Conselho de Desenvolvimento Econômico de Santos. Santos tem perdido relevância econômica nos últimos anos para os demais municípios do país. Nós já fomos aí alguns anos atrás, nós estamos entre os 10 municípios aí em termos de representatividade do PIB nacional. Hoje, Santos se encontra na 38ª posição. Eu entendo que isso é um processo natural por uma acomodação que Santos sempre teve
em relação ao Porto de Santos e não buscou outras alternativas, como muitos municípios aí buscaram aí para o seu desenvolvimento econômico, e um dos exemplos aí é a cidade de Maringá. A minha pergunta, para ser objetivo, Silvio, é dentro desse contexto econômico, e a partir do momento que o Condesan seja criado através de uma lei municipal, sendo que ele é formado majoritariamente pela sociedade civil, poderia ser criado um dispositivo legal na lei municipal que cria o Condesan, amarrando o Poder Executivo e o Legislativo para, pelo menos, apreciar e analisar os projetos de cunho econômico apresentados pelo Condesan? Perfeitamente. Embora, André, eu acho que este processo que você acabou de descrever, ele não deveria ser imposto por lei, ele deveria ser conquistado. Talvez ele seja até mais efetivo se o Legislativo e o Executivo tiverem interesse de buscar no Condesan subsídios para implementação de políticas públicas focadas no desenvolvimento econômico. E eu só quero ressaltar muito bem a tua posição dentro desse contexto, e eu tenho sempre dito isso. Veja bem, agora nós vamos ter eleição e todos os candidatos a prefeito, todos, indiscriminadamente, e a vereador também, deverão fazer propostas para o social. É o que normalmente vai acontecer em qualquer lugar. O discurso vai ser saúde, segurança, educação, focado no social. No entanto, o social é só despesa. O social é só despesa. De onde vem o dinheiro para pagar essa despesa? Vem do desenvolvimento econômico. Vem de um segmento de políticas públicas que dificilmente aparece no discurso da campanha. Até porque o candidato que vier defender a classe empresarial e o desenvolvimento econômico vai acabar perdendo o voto em vez de ganhar. Então, ninguém fala dessas coisas. Promete-se um monte de despesa no social, mas não se dá a devida prioridade à fonte dos recursos que vão pagar essa despesa. Só que os políticos sabem disso, que eles vão precisar desse recurso. Então, fica aberta aí uma porta para que os políticos possam incorporar propostas, ideias, sugestões, contribuições para uma política de desenvolvimento econômico. Essa política, no entanto, muito importante, que ela seja focada nas vocações regionais e nas oportunidades que a cidade tem de mapear as suas tendências futuras, negócios e segmentos que vão se desenvolver no futuro e que poderiam se adequar corretamente aos diferenciais de competitividade da cidade de Santos, mas também, ao mesmo tempo, analisar nessa política pública onde estão as vulnerabilidades dos pilares econômicos que vocês têm. Empresas, negócios que estão estabelecidos aí e que talvez estejam naquela estatística que eu mencionei dos que vão desaparecer nos próximos 10 anos. E como que a gente migra uma coisa para outra, como que a gente vacina a economia da cidade contra esta vulnerabilidade. Essa discussão, esta análise profunda, ela com certeza será atrativa ao gestor. Quando isso for apresentado para o gestor dentro de um plano, de um projeto, de uma proposta de política de desenvolvimento econômico, com esta fundamentação, com esse mapeamento, é quase impossível que o gestor não se interesse por colocar isso em prática. E é isso que eu digo que às vezes é mais vantajoso, é mais eficiente, você conquistar isto pelo mérito do que pela obrigação legal. Só mais uma parte, Márcio. Dentro dessa sua consideração em relação às vocações econômicas da região, naturalmente que a gente não quer reinventar a roda. Eu acho que o Porto de Santos sempre será o grande polo de desenvolvimento na nossa região. Nós temos um porto aí com 8 milhões de metros quadrados, 13 quilômetros de crais, com uma área de influência de 67% do PIB brasileiro. E o que isso é captado pela cidade de Santos? Muito pouco em termos econômicos. A gente teria uma condição de desenvolver diversos projetos correlacionados à atividade portuária que, com certeza, trariam um crescimento econômico exponencial para a cidade.
Eu digo que a gente tem um DNA de logística que é muito mal explorado na cidade. A gente perde atividades de logística para outras áreas. Só dou um exemplo para vocês. Recentemente, a gente tem perdido uma participação expressiva das firmas de café na cidade de Santos. No passado, já perdemos das atividades operacionais e logísticas que foram para outra cidade, que foram para a região de Varginha. E agora as empresas estão se deslocando à cidade de Santos. Ou seja, está tendo um esvaziamento econômico da região e nós estamos perdendo, e o poder público não se mexe nesse sentido, está acomodado. Então, isso que eu acho que é um papel fundamental do Condersan, de tentar buscar um projeto consistente para apresentar para o poder público. Muito obrigado a todos, desculpa aí, me estendi um pouco demais. Marcos, um abraço para o Mauro aí, não sei se o Mauro ainda está aí, mas tá aí. Eu deixo registrados os meus parabéns para o Mauro e para o Pesquisa aí pela iniciativa de dar continuidade na implementação aí do projeto do Condersan. Um abraço, Silvio, tudo de bom aí. Obrigado, André. O Mauro está aí, o Pesquisa também estão ouvindo e acompanhando atentamente. Obrigado, André. Bom, para encerrar essa parte aqui do pessoal que está na minha tela, eu acho que é importante ouvir a área de finanças, né? O secretário Maurício esteve conosco na quinta-feira passada e está conosco hoje. Secretário, só pergunta para a gente encerrar antes de passar para a Márcia, que tem uma perguntinha do chat também. Por favor, secretário. Seu microfone está fechado, secretário. Será que não vamos conseguir? Está ok agora? Ok, obrigado, secretário. Muito obrigado por estar conosco até esse horário. Tá bom. É um prazer, eu diria mais do que um prazer, é uma obrigação nossa também estar numa discussão como essa. Eu queria fazer e parabenizar mais uma vez a Associação Comercial e também aí a Secob por essa iniciativa, dar os parabéns mais uma vez pela palestra do Silvio. Quinta-feira nós assistimos, não é a mesma palestra, eu percebi que tem alguns dados agregados bastante relevantes para a gente considerar nesse contexto todo. A minha pergunta, como não podia deixar de ser, envolve a questão financeira da cidade ou da cidade de modo geral. Nós estamos num contexto nacional hoje atualmente de discussão da reforma tributária, Silvio, e você deve ter enfrentado certamente, enquanto prefeito de Maringá, uma questão que se coloca, que é a questão muito forte de vinculação de recursos, né? Hoje, em Santos, quase 60% do nosso orçamento está ligado à saúde e educação, né, por obrigação legal, à assistência social, e um dado que é relevante, que é novo nos últimos anos, que é chamado segurança. Hoje, os municípios, de modo geral, estão, muito embora o papel constitucional ou responsabilidade seja dos estados, os municípios estão cada vez mais investindo em segurança, porque é aquela velha história, a segurança é cobrada do prefeito, né? Ninguém o cidadão, de modo geral, não sai da cidade para ir até o Palácio dos Bandeirantes para se reportar ao governador. Isso faz com que esse orçamento, que ele já é engessado por natureza em todas as cidades, ele acabe concentrando mais nessas áreas sociais. O que não é algo necessariamente errado, mas só que ele se torna mais complicado do ponto de vista da gestão financeira da cidade, quando você bate isso com um outro dado, que é a questão do pacto federativo. A gente tem uma concentração muito grande de recursos, alguma coisa por volta de 60% do que se arrecada no Brasil como um todo, fica no âmbito da União, alguma coisa por volta de 25%, esses números, algumas discussões em relação a isso, mas cerca de 23%, 25% no governo estadual e 15% a 18% no âmbito dos municípios, onde tem essa cobrança maior. Então, colocando dessa maneira, cada vez mais a gente destina para o orçamento para a área social, uma questão de uma vinculação muito forte, ou por definição legal, ou por pressão da própria sociedade local, como o caso da segurança que eu falei. A nossa guarda municipal é um exemplo disso, e outros municípios também têm situações semelhantes. Então, de um ponto de vista da necessidade dessa vinculação de orçamento, muito clara, muito forte, cada vez mais pressionando os municípios, e de outro lado o Pacto Federativo, ou seja, quem menos arrecada é aquele que está ficando com a maior parte das obrigações. A minha pergunta é, considerando esses dois pontos, na experiência que você teve, ou em Maringá, ou de consultoria em outras cidades, como lidar com essa equação que ela é bastante difícil para a gestão municipal, não apenas do secretário de Finanças, e eu naturalmente, a minha pergunta tenderia para essa área, mas também pelo papel do gestor municipal, do grande gestor municipal, que é o prefeito, que é a pessoa que tem que comandar todo esse casamento de interesses entre o que você aplica e o que você arrecada efetivamente. De fato, esse é um ponto extremamente complexo
difícil, mas eu vou, de novo, aqui eu vou fazer uma observação que eu fiz aquele dia na nossa conversa. E hoje eu não fiz, mas vou fazer agora. As cidades são como pessoas. Elas têm impressão digital. Cada cidade é de um jeito. O que quer dizer que não necessariamente o que a gente teve de experiência aqui em Maringá seja aplicável a outros lugares. Talvez sim, talvez não. Algumas coisas sim, outras coisas não. Porque as cidades têm características muito peculiares e individuais. Então, o que eu vou lhe comentar aqui agora, talvez não seja aplicável à realidade de vocês, mas foi a nossa maneira de interpretar e tratar este assunto em particular. Precisava equacionar o caixa da prefeitura. E quando eu assumi a prefeitura, nós estávamos numa situação extremamente complicada, 25%, entre 20% e 25% do orçamento do ano comprometido com restos a pagar. Já empenhados do ano anterior e sem dinheiro no caixa para pagar. Então, hoje, teoricamente, não é possível mais fazer isso, mas naquele tempo era. Então, é extremamente difícil a situação. O que nós entendemos, secretário, e isso é importante para toda a sociedade perceber, porque, de modo geral, o cidadão comum ele não compreende a complexidade deste processo que você acaba de descrever do orçamento público, que é muito diferente da maneira como a gente administra o orçamento de uma empresa. Mas vamos lá. A gente tem obrigatoriedade constitucional de aplicar 25% na educação. Eu não sei a realidade de Santos, mas posso dizer que aqui na minha cidade sobra dinheiro. A gente gasta com coisa que nem precisava o dinheiro da educação, porque sobra dinheiro. E falta na saúde. A obrigação constitucional é 15%, a gente não conseguia gastar menos de 22%, 23%, chegou-se a gastar 28% aqui em saúde. Ora, a partir do momento que você está gastando mais do que a sua obrigação constitucional, você está drenando recursos de outras áreas da cidade, de outros lugares onde a cidade precisava de investimento. Nós tentamos equacionar isso, fazendo com que os investimentos sociais pudessem ter retorno, dar retorno para a cidade. E existem várias maneiras de fazer isso. Eu tenho certeza que aí vocês já estão fazendo várias dessas coisas. Como fazer com que a gente torne o serviço público mais eficiente, mais barato de ser entregue à população e, de alguma forma, menos burocrático e mais rápido. Tudo isso ajuda a diminuir o custo, o peso da máquina pública. E isso é fundamental, porque qualquer coisa que a gente consiga diminuir no peso da máquina pública significa muito. Se a gente falar que hoje praticamente 50% do orçamento está comprometido com folha de pagamento, tudo que você conseguir eficientizar na folha de pagamento representa muito para as outras coisas que possam ser feitas. Aqui o nosso processo, eu não tenho como detalhar isso agora, mas posso depois lhe mandar algumas informações, acabou dando muito certo. A gente pegou a prefeitura com 42% de sonegação, não, inadimplência no IPTU, por exemplo. Nós terminamos a gestão com a inadimplência na casa de um dígito, menos de 10%. E o que é mais importante, 75% de cada 4 carnês de IPTU, 3 eram pagos à vista no primeiro mês do ano. Ano após ano, ano após ano. Ou seja, eu trabalho com dinheiro no caixa. O dinheiro entra todo, menos de 10% de inadimplência e o dinheiro pago à vista. É óbvio que com dinheiro no caixa eu consigo comprar mais barato, eu consigo pagar rigorosamente em dia todos os meus fornecedores, isso reflete lá no processo licitatório, porque muita gente passa a participar da licitação sabendo que vai receber em dia. Então, gente que tem uma pequena empresa que não tem cacife para aguentar um atraso do poder público, passa a participar com uma fome menor de lucro, e isso tudo reflete no benefício da prefeitura. Nós implantamos aqui o nosso almoxarifado central. Tudo da prefeitura tem um almoxarifado único. E nesse almoxarifado, tudo que entra tem código de barra, tudo que sai tem código de barra. Nós temos uma média de consumo de cada item que a prefeitura consome, de papel higiênico a papel A4, copinho de café, seja lá o que for.
a média de todas as secretarias e é o computador que autoriza a requisição, não é um funcionário. Se estiver fora da média, alguém tem que entrar, botar uma senha e explicar por quê. Se estiver dentro da média, tudo automático, o sistema faz. Quando nós implantamos o nosso almoxarifado central aqui, com compras centralizadas, ainda que as dotações sejam diferentes. Tem dotação da saúde, tem dotação da educação, mas a compra era uma só para a prefeitura inteira. É óbvio que no volume eu compro muito mais barato. No primeiro ano a gente economizou 5,5 milhões, deu para construir uma escola só com o que a gente comprou no ano anterior, comparado com o que a gente comprou esse ano mais barato, a mesma coisa. Então existem várias coisas que a gente pode fazer, mas eu queria fazer aqui uma observação para encerrar, do meu secretário de Finanças. Todo ano a gente ia para a marcha dos prefeitos brigar por um aumento, por uma alteração nesse processo de distribuição do dinheiro público, do Pacto Federativo. E todo ano eu pedia para ele ir comigo. Ele nunca foi. E ele dizia o seguinte: vai você, briga lá, eu vou ficar aqui porque eu não acho correto, olha só o que ele dizia para mim, eu não acho correto a gente pedir para o governo federal nos dar mais, quando o que nós temos autonomia e controle de arrecadação aqui, a gente não está fazendo direito. Então foi assim que ele conseguiu reduzir a inadimplência, foi assim que nós conseguimos fazer com que 40% da receita do município seja receita própria. Nós geramos aqui, independente do que acontecer lá de Brasília, nós geramos aqui, com eficiência e com entrega de resultado. Todo esse processo nos levou a ter índices de investimento na ordem de 20% todos os anos. Nós começamos com 2% do orçamento em investimento. Nós fomos ano após ano investindo 20%, 21%, 22%, 23% do orçamento em investimento para a população. É óbvio que uma população que vê esse nível de investimento responde com pagamento de imposto, sem sonegação, sem inadimplência, e isso faz com que a roda efetivamente gire. Então tem muita coisa dentro do caixa de uma prefeitura. Eu não posso falar de Santos, eu não conheço a realidade de vocês. Pelo que eu pude ouvir do prefeito Paulo, vocês estão fazendo muito e estão fazendo bem, mas eu não tenho essa informação. O segredo é, primeiro, antes da gente brigar pelo Pacto Federativo, que está fora da nossa governabilidade, nós não temos autoridade para resolver. A gente tem que se juntar e brigar por isso, sempre. Mas está fora do nosso controle. O que nós estamos fazendo com aquilo que está dentro do nosso controle? Que é a arrecadação tributária do município. O que nós estamos fazendo com isso? E isso a gente tem que fazer muito bem feito. E uma vez feito bem feito, a gente aplicar bem o dinheiro. Foi na minha gestão que nasceu aqui em Maringá o Observatório Social. A sociedade organizada voluntariamente se oferecendo para acompanhar os gastos públicos, desde a licitação, desde a elaboração do termo de referência, e o envolvimento da sociedade para a participação das pessoas, e finalmente, onde foi mais importante, no recebimento do produto. Porque a gente perde dinheiro, a prefeitura perde dinheiro, dinheiro difícil de ganhar, necessário para atender a população. A gente perde dinheiro no conluio da licitação, no processo licitatório, mas a gente perde muito mais quando nós não recebemos aquilo que nós compramos e pagamos, na qualidade e na quantidade que a gente deveria receber. Então, obrigado. Todo esse processo acabou nos ajudando a alcançar índices muito interessantes de equilíbrio das contas e do financeiro da prefeitura. Obrigado, prefeito. Obrigado, secretário. Vamos caminhando para o encerramento. Nossa presença, aliás, uma presença muito grande. Temos 1h47 de conversa, que é espetacular. Nós íamos direto para a Márcia, mas eu recebi um apelo e não posso resistir. A reitora da Unisantos, professora Silvia, quer fazer uma pergunta. A pergunta da Silvia, objetivamente, e depois a Márcia e o Mauro para encerrar. Por favor, professora Silvia. Boa noite, prefeito Silvio. Boa noite, Márcio. Boa noite, Mauro. Todos que estão ouvindo atentamente. Mais uma vez, obrigada pela sua bela apresentação, prefeito. O senhor divulgou muito a importância da educação em todo esse processo da gestão colaborativa. E a minha pergunta é a seguinte: nessa era de transformação digital, a aliança das universidades com o setor produtivo se dá através desse entrosamento entre ambas as interfaces. Como aconteceu em Maringá essa presença da universidade
uma vez que aqui na nossa região nós temos uma união muito grande das nossas instituições de ensino que trabalham muito entusiasticamente por essa causa. Eu queria ouvir um pouco de que forma se deu a pontuação das universidades na questão da governança colaborativa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora, pela pergunta. Eu só gostaria de lembrar a todos aqui que não existe, neste momento que nós estamos vivendo, de transformação, de transição, não existe como uma cidade ingressar na economia circular, na economia digital, na economia 4.0, na economia criativa, na inovação, sem a presença da academia. É impossível. Não dá nem para tentar, é impossível. Então, no processo da tríplice hélice ou da quádrice hélice, como queiram usar, a academia tem um papel absolutamente fundamental. Qual é o problema? O poder público e a sociedade não sabem encomendar. Eles demandam mal da universidade. A universidade, eu não quero aqui fazer crítica, mas ela está em si mesmada num processo acadêmico. E se a gente for analisar as teses de mestrado, de doutorado, e muitas vezes até trabalhos de conclusão de curso de graduação, muito desse conteúdo, ele é teórico. Ele não está focado na necessidade real daquela comunidade. O que a gente fez aqui, respondendo à sua pergunta? Nós criamos aqui uma organização chamada Centro de Inovação de Maringá, que é uma ONG mantida pelas entidades da sociedade civil organizada, do setor privado, não tem dinheiro do setor público. E dentro dessa ONG nós criamos um programa de elaborar encomendas. Quais são os problemas que a nossa cidade tem que a academia poderia nos ajudar a resolver? E qual foi o encaminhamento que a gente deu? Em vez de nos preocupar com mestrado e doutorado, nós elaboramos uma lista de encomendas para os trabalhos de conclusão de curso de graduação. E a gente concluiu aqui, eu não sei qual é a realidade de Santos, mas é a nossa. Nós conversamos com todas as universidades privadas e públicas e concluímos que, mais ou menos, quando chega no último ano da faculdade, 50% dos alunos não sabem sequer qual é o tema do seu TCC. Eles ficam pedindo opinião para um, para outro e tal, para ver o que faz. Alguns procurando um caminho mais fácil, outros procurando alguma coisa que faça algum sentido, mas metade dos alunos não tem ideia do que fazer no seu TCC. Para esta metade especificamente, nós entregávamos uma lista de demandas, coisas que a cidade precisa e que um curso e que um trabalho de conclusão de curso poderia levantar as informações e gerar conhecimento e informação suficiente para nós tomarmos a decisão correta. Eu vou lhe dar alguns exemplos muito simples, muito simples. Aqui nós temos um índice de cesarianas que é 2 vezes maior do que a média nacional. Claro que a cesariana custa mais caro para o sistema hospitalar, ocupa mais leito, não traduz a saúde necessária tanto para a criança quanto para a mãe. Mas por quê? De onde saiu a ideia daquela mãe de querer uma cesariana? Quem é que falou para ela que era a melhor solução? Fazer esse levantamento e identificar onde está a fonte da informação é uma coisa relativamente simples que um aluno de enfermagem pode fazer. Com a orientação dos seus professores, ele pode levantar essas informações e esta informação na mão do setor, do gestor público, pode fazer uma baita de uma diferença, inclusive no orçamento do município, no orçamento da saúde. Na qualidade de saúde da população, no nosso orçamento, só tem vantagem. E é uma coisa simples, só que ninguém nunca tinha perguntado. A prefeitura não tem estrutura, não tem gente disponível para fazer esse levantamento, para conversar com todas as mães lá na maternidade e bater um papo, para tentar descobrir de onde veio. Até porque, muitas vezes, veio de quem não quer que a gente saiba que veio de lá. Então, esse é um pequeno exemplo, e nós elaboramos centenas de demandas na área da assistência social, do direito, do meio ambiente, da arquitetura, da engenharia, da agricultura, da economia,
da administração, coisas que a gente precisava e que os alunos de graduação poderiam fazer. Nós criamos um sistema de bolsas em que a gente oferecia muito pouca coisa. Quando a gente começou era R$3.000, era só para compensar mesmo o esforço do aluno em ir atrás da informação, em se deslocar para buscar o que nós queríamos e não o que ele queria. E essas bolsas nos ajudaram a resolver uma montanha de problemas. Então, o papel da academia e a relação com a universidade pode ser profundamente benéfica para esse processo de transformação. Seu Aldo, bom, obrigado. Me ouve? Obrigado, senhor prefeito. Obrigado, Silvia. Caminhando para o encerramento, a Márcia Santinha, executiva, trabalha diretamente com o Silvio, recebeu as perguntas para o chat. Márcia, eu queria que você participasse, em seguida o Mauro Samarco para encerrar. Por favor, Márcia. Bom, boa noite a todos. Nós tivemos uma pergunta que foi do Laércio. Tem microfone aberto aí, está dando microfonia, está dando eco. E se eu falar aí? Tem que abrir esse microfone. Não está saindo, Márcia. Abre esse microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Está dando um eco muito grande, Márcia, infelizmente. Desculpe. Infelizmente, Márcia, está dando um eco muito grande, sua participação é importante. Microfonia aí, Márcia. Márcia, desculpe, não está dando para ouvir. Mauro, você quer encerrar? Peço desculpas a Márcia, mas infelizmente não há condição técnica de participar. Mauro, você quer, por favor, fazer o encerramento oficial? Márcia, desculpe. Claro. A questão técnica realmente não está dando para ouvir. Por favor, Mauro. Agradecer novamente ao Silvio Barros, sempre as palestras muito ricas, né? Sempre trazendo, como o André Canolas bem falou, novos dados, né? E sempre muito esclarecedor. E a gente sabe que em 2 horas temos muitas perguntas ainda a fazer, o trabalho está se iniciando, o prefeito Silvio Barros vai continuar conosco, está prestando consultoria para a formação do Condesan, então teremos ainda muitas oportunidades de estarmos juntos com o Silvio, com a Márcia, que é o recado que é importante no momento. Vamos falar dos próximos passos brevemente para esse pessoal. Pois não, Mauro. Eu estava só fechando o áudio que estava dando microfone novamente. O importante é pensarmos que estamos num momento de grandes transformações. Já vimos, né, atravessando essa fase, sabemos que as transformações são cada vez mais rápidas, principalmente no ramo tecnológico, na área tecnológica. Estamos agora com essa situação potencializada por causa da pandemia. Então, a importância de estarmos organizados para podermos, então, traçar os rumos para a nossa cidade, né? Somos todos santistas, como em outras cidades, amamos o lugar onde moramos, temos orgulho da nossa cidade, e agora precisamos fazer um pouco mais do que isso. Precisamos estar ao lado do poder público para que, de fato, possamos ter no futuro a cidade que nós desejamos, né? A cidade que merece e a cidade que não vai ficar para trás nessas alterações no progresso. O que nós precisamos fazer para isso? Precisamos sentar e nos organizar. O Condesan é a proposta que está sendo colocada, não é da associação comercial, é de todos. Importante termos agora as adesões, né? Participação
da sociedade nas discussões, os grupos de trabalho que serão criados. Então, daqui para frente, nós vamos passar o cronograma, as próximas atividades que acontecerão, e aguardamos, então, que todos que estão presentes hoje, ou os demais que vocês entenderem que são importantes participar, que compareçam e participem, né? A Associação Comercial está lá oferecendo toda a sua estrutura para que esse processo decole, né, e vá adiante e atinja os objetivos que estamos aqui propondo, né? No momento que tiver voando já solo, sem necessidade de um empurrão da associação, tenho certeza que vai estar muito bem estruturado com a participação de todos. O importante agora é que a gente possa dar o próximo passo, né? Vamos passar, o Márcio Calves vai estar informando o cronograma de atividades, e aí teremos, então, a possibilidade de fazermos mais perguntas ao prefeito Silvio Barros. Prefeito, muito obrigado, sempre uma aula, né, participar aí das suas apresentações, né? Agradecer a presença de todas, a professora Silvia representando aqui a educação, né, as mulheres, o comandante Marcelo, obrigado pela presença. Em nome de vocês dois, eu cumprimento todos que estiveram aqui presentes hoje. Muito obrigado. Obrigado, Mauro. Mais uma vez, boa noite a todos e até a próxima e contem conosco. Boa noite.